Boa noite a todos mais uma vez. Um prazer sempre imenso trabalhar com os senhores. A nossa última aula, nosso último momento de revisão. A prova já no próximo domingo. Vou lembrar-lhes que estarei domingo na PUC. Caso alguém vá fazer a prova na PUC, estarei lá para dar uma força. E se até mesmo tiver uma pequena dúvida na hora, com o maior prazer, eu sento com você e tento ajudá-lo. Nesse sentido, vamos caminhar, porque hoje a aula é bem intensa, são muitos slides, pequenos detalhes que a gente precisa olhar com carinho cada um deles. Hoje, o nosso assunto passa pela Sociologia do senhor Anthony Giddens, um clássico texto, né? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores autores, livros didáticos para a gente compreender a sociologia. O livro dele, Sociologia, inclusive, já está na 9ª ou 10ª edição, se não me engano. Um livro fantástico, está sempre sendo incorporado, encorpado com novas ideias. O segundo texto, não menos importante, é Roque de Barros Larraia, trabalhar um conceito muito interessante de cultura, né? Cultura como um conceito antropológico, trabalhar com a parte do livro apenas. E por fim, e por último, vamos trabalhar com o professor, filósofo, sociólogo, que deu aula, inclusive, no Brasil, o senhor Gerard Lebrun, o livro O que é Poder. O livro O que é Poder, a gente consegue fazer uma relação muito legal com ele, com o pensamento de Hannah Arendt, tá? Vamos trabalhar, então, umas questõezinhas ali, mas ele entra na prova de sociologia, então, bora lá para esses 3 textos. Já compartilho com os senhores a minha tela. Ok, gente, aí está, então, vamos lá. Primeiro texto, Anthony Giddens, é o que nos interessa, o texto é Sociologia, esse é o livro que a Federal estará cobrando, é a 4ª edição. A Federal vai pontuar com vocês 2 capítulos, o capítulo 1, O Mundo em Mudança, e o capítulo 9, Raça, Etnicidade e Migração. São 2 conceitos muito importantes, tá, pelo momento que estamos vivendo, é sempre legal considerar isso. A Federal, ela sempre percebe o que está acontecendo na sociedade, no meio, e ela atua aí na prova dentro desse olhar. Então, vale a pena você fazer uma relação com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá, para a interpretação da prova de sociologia. Além, é claro, dos contextos ou do conceito sociológico, ser muito bem trabalhado aí, se possível for, e der, na redação. Gente, usem, se puder, se couber, né, não ter redação, use uma teoria, um pensador, uma frase, enfim, mas é muito legal você enriquecer a tua redação com isso. Sociologia é o prato cheio para você fazer isso. Vamos lá, então. Anthony Giddens, o que é a proposta desta parte número 2, do capítulo 3, desculpe, O Mundo em Mudança? Na verdade, essa proposta do mundo em mudança, ela está originária do seu livro Mundo em Descontrole, tá? Então, ele pegou o Mundo em Descontrole, fez alguns recortes e jogou dentro do texto maior, o que é sociologia. E aí, ele vai trabalhar com a noção de globalização. Então, o mundo em descontrole está ligado, portanto, ao conceito de globalização. E todas as vezes que você tiver contato com a expressão globalização, o que seria isto? É simples, é a expansão do capitalismo em escala mundial. Tá? Isso aqui é um grande detalhe, gente. Muitas pessoas podem até afirmar assim, professor Edilson, então se é a expansão do capitalismo em escala global, eu posso afirmar que a globalização ela tem início lá no século XV, principalmente o XVI, com o advento do mercantilismo? Eu vou dizer sim e não. Por que sim e não? Porque, no primeiro momento, você tem que considerar que, quando trabalhamos com globalização, é claro que, na época, já tínhamos empresas transnacionais. Aí, por exemplo, historicamente falando, nós sabemos que aquele banqueiro que foi um dos parceiros da Igreja Católica para a Inquisição, o senhor Jacob Fugger, ele era um grande incentivador das viagens ultramarinas, inclusive criando companhias estrangeiras. Tá? Só que cuidado com essa ideia aqui de que o capitalismo estava em escala mundial. Por isso, o mais correto aqui, senhores, é nós pensarmos o momento pós aí, o contexto do século XIX, século XX, aí o advento maior que a internet e tudo isso mais. Então, é um fenômeno mais recente, tá bom? Então, pense aí
o contexto do século XIX, a segunda Revolução Industrial, pense aí o contexto do imperialismo, né? E as empresas transnacionais, as trusts, as holdings, os cartéis, que estão surgindo como grandes empresas transnacionais, ou seja, estão atuando em várias frentes nos estados aí, né, de periferia, fazendo da periferia o seu balcão de negócios. Mas sempre, globalização é isto, é a expansão do capitalismo. Traduzindo, é o tentáculo, né, os tentáculos das grandes empresas aí abocanhando, né, regiões periféricas, seja para a comercialização, mas também para a utilização da mão de obra barata. Quanto menor a mão de obra, mais lucro para o centro, para a cabeça, para a empresa em si. Por isso que o texto dele, Mundo em Descontrole, está na afirmação exatamente dessas coisas. O que a globalização está fazendo? O curioso, né? Parece que o título está equivocado. O que a globalização está fazendo de nós e não em nós. Por que isso? Porque, na verdade, o tempo todo nós estamos sendo dominados por essa visão de globalização. Eu sempre costumo mensurar que, ao acordar, eu já tenho contato com a globalização. Eu vou ao banheiro, utilizo uma pasta de dente que não está aqui, que não é produzido no meu país, né? Eu coloco uma roupa, visto um tênis, enfim, tomo um banho no chuveiro, uso meu celular. Percebam, a tecnologia não é nossa. Ela, portanto, está alterando a minha forma de vida. Por isso, o que a globalização está fazendo de cada um de nós. O contato que eu tenho com vocês aqui, pela tela de uma câmera, nada mais é do que os efeitos da globalização. Se isso não acontecesse, nós não estaríamos presentes, portanto, em sala de aula, numa revisão. A revisão deveria ser presencial, o que, portanto, é um fenômeno resultante aí da globalização. Eu conversei com um grande amigo esses dias, ele está fazendo para mim algumas questões pontuais e tal, né? Está investindo numa área que eu confesso que não era muito fã, que é o mundo tecnológico, transformar-me em .com, e ele falou bem assim para mim, Edilson, uma coisa muito interessante é que a pandemia, ela alterou sobremaneira o nosso conceito de mundo virtual. Então, pensávamos que estávamos avançados, que nada. Ele falou assim, avançamos na pandemia. O que aconteceu aí nesse 1 ano e pouco, a expressão desse meu amigo, né? Ela foi uma revolução tão grande que nós tivemos que crescer assustadoramente. Por isso que no começo das aulas online, a maior parte dos professores que não tinham o hábito dessa prática se constrangeram para dar uma câmera. Agora virou uma coisa muito normal. Então, observem, o professor virou .com de alguma forma. Aquele professor que já tinha essa facilidade, né, que já trabalhava com aulas gravadas, enfim, ele saiu à frente, mas agora está todo mundo correndo atrás e alterando a sua forma de ser. O meu aluno não é mais aquele que está diante de mim, mas é uma câmera que eu tenho contato, portanto, não apenas com um, mas com 10, com 20, com 30, com 100, com 1000 e seja lá o que for. Eu dei uma revisão um tempo atrás, acho que umas 3 semanas atrás, ela tinha na sala, sem brincadeira, mais de 1000 pessoas. Eu fiquei assim, nossa, como é que pode isto? Pois é, efeitos da globalização que a gente não pode, sem dúvida nenhuma, negar. Senhoras e senhores, nesse sentido, globalização é isto, expansão do capitalismo. Vamos lá, continuando. Se é o mundo em descontrole, o que Giddens vai propor aí, nesse capítulo, é dizer que esta globalização provoca efeitos imediatos. E esses efeitos, gente, uma vez que está acontecendo uma transação, um transagir, né? A palavra transação é uma ação em trans, né? Então você percebe aí o que ele chama de choque cultural. Gente, um dos grandes fenômenos disso você vai observar no Japão daqui a alguns dias.
né? É um choque de cultura. Como que uma prática esportiva coloca em lados opostos dois tipos de pessoas? E isso é televisionado para o mundo. Então, observem que o modus operandi de uma cultura, a forma de processar de uma outra cultura, entra em choque. A globalização, ela traz para dentro do debate, ou para dentro da discussão, essas duas realidades. E por isso que, muitas vezes, ao olharmos através de uma televisão, através de um computador, a gente fica em choque também. Nossa, como pode ser assim? Pois é o fenômeno chamado cultura, que Lahaya trabalha muito com isso, né? Ou seja, a globalização enquanto mundo em descontrole, ela tenta, aí que está, gente, é uma tentativa de uma integração entre os povos. Só que ela tem também problemas, né? Por quê? Porque a ocidentalização, porque a globalização é muito forte no Ocidente, ela causa alguns celeumas em outras culturas. Por isso que a expressão, né, haram, ou seja, pecado, né? Haram é a cultura do Ocidente, é pecado. Então você precisa, nesse sentido, abominar o Ocidente. Eis aí um dos grupos, né, de ação terrorista que atua muito na África é o Boko Haram. Considerar, portanto, que a cultura ocidental ela é pecaminosa. Surge então o quê? A intolerância. Surge então o quê? A construção de uma identidade nacional que não reconhece o outro. Ou seja, a globalização, ainda que ela tenha essa ideia de expansão do capitalismo, ela se esbarra num fenômeno chamado fronteira cultural. Você atinge o outro, mas não necessariamente esse outro terá acesso a você, à internet e tudo aquilo mais. Observe agora, recentemente, aí o que está acontecendo na África do Sul e em Cuba. Em Cuba, principalmente, o governo foi e cortou a internet. Por quê? Não quer que as demais nações saibam, ou aquilo está sendo distorcido, ou está sendo maquiado, ou é uma invasão estrangeira, o que é? Nós não sabemos, mas a grande questão é tudo o que está acontecendo no mundo com o advento da internet, a gente tem acesso aí num clicar de dedo. Por isso que a ideia de integração, muitas vezes, ela é maculada pela intolerância religiosa e pela não aceitação daquilo que é o outro. Principalmente, gente, o conceito de imigração, que é um dos temas também que a gente trabalha. Tá bom? Vamos lá. Nesse sentido, continuamos. O que contribui ou contribuiu para a globalização? Alguns fatores que o autor mensura. A internet, sem dúvida nenhuma, é o maior. Ela contribuiu de maneira exasperada, né, exagerada, o conceito de formação de um mundo global, né? E trouxe com isto o fim do isolamento. Não há, né, distância que a internet possa não alcançar. Então, perceba, o isolamento social acabou. E esse é muito curioso, a expressão, né, isolamento social. Nós estamos isolados uns dos outros no quesito distanciamento social, no quesito corpo. Mas estamos presentes e mais, com alcance ainda maior de pessoas. Aquela música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, ela só é real, ela só é possível de realização no mundo virtual. Esses dias eu estava querendo assistir lives, né, shows, enfim, e eu gosto de alguns estilos de música e tal, e eu fui entrar em uma ali para ver, cara, eu fiquei assustado com o número de pessoas presentes numa live, mais de 500 mil pessoas. Olha que coisa fantástica, né? Perceba, o que num show seria impossível,
A internet possibilita isto. E não apenas aqui no Brasil. Você pode ter acesso a bandas, eventos, aulas, shows, longe aí, né? Basta ter uma boa internet. O que o diga, por exemplo, gente, foi-se o tempo aí da TV a cabo. Né? TV a cabo já não é mais suficiente. Hoje nós temos outras plataformas que usam a internet para trazer para você o quê? Séries, filmes e tanto o que você precisar. As Netflix da vida, Amazon e tanto mais. A internet, na verdade, mudou a nossa forma. Nós não estamos mais isolados. Por isso que a globalização, na visão de Giddens, e aí isso é uma coisa muito tremenda, ela depende da informação, né? E essa informação aqui, gente, deixa eu pegar aqui alguém, a Duda fez algum comentário, tem um site que mostra todas as estações de rádio do mundo e o que elas estão tocando no momento, olha aí, ó. Então você consegue ver. Por isso, eu recebi um vídeo de um amigo também recente agora, um pouquinho, sobre uma cultura muito presente na Turquia, né? A pessoa se comunica com outra pelo assovio. E aí eles estão preocupados porque não tem mais esse hábito de assoviar e tal. E interessante que eu quero uma cesta, o cara assovia. Quem ouviu assovio consegue entender o que ele está pedindo, um pão, uma roupa, tudo pelo assoviar. É curioso isso. E aí a preocupação é o advento da internet está fazendo com que as pessoas se afastem disso. Por isso que as escolas nesta região estão trabalhando com as crianças para que a cultura do assoviar seja mantida. Tá? Então, a globalização depende da informação, ou seja, só existe globalização porque existe informação. E a informação, inclusive, que é capaz de formar as pessoas. Vamos lá. Se é comunicação, ela depende da internet. A informática, o mundo tecnológico. Hoje de manhã, pasmem, eu dei uma palestra para líderes religiosos. Né? Existe em Curitiba um núcleo de pastores e eles queriam que eu trabalhasse com eles sobre branding, marketing digital, e não é o meu forte isto, né? Aí eu trabalhei com eles num conceito sociológico que é o choque de gerações. E eu comentei o seguinte, que a geração hoje de pastores, né, de religiosos, de líderes, são muito velhos, né? E aí, consequentemente, esta fase da idade, ele tende a afastar os mais jovens, principalmente a geração dos millennials, né? A geração X, essa geração que está aí brilhando, né? E tal, e tudo mais. Eu falei para eles que é preciso a gente, então, montar um branding, né? O que? É você ter os seus valores que você não negocia, claro que não, mas pegar esse valor e colocar dentro de uma forma que prenda essa geração que depende da internet. Então, aquele culto, aquele ritual religioso demorado, que é uma enrolação, é claro que eu não falei para eles isso, né? É preciso mudar. Hoje a mensagem tem que ser direta, objetiva, ponto, porque essa geração é assim. Vocês são assim. Vocês são alguém que a pessoa que tem uma resposta imediata, você não consegue mais esperar tanto tempo. Então, a comunicação, ela é hoje altamente tecnológica. E esse sistema tecnológico está presente em tudo. Olha aí os bancos, gente. Como os bancos mudaram. Né? Hoje você tem uma conta que você não tem mais uma agência bancária, você não tem mais um gerente que te atenda pessoalmente, não há um banco físico. Hoje o sistema financeiro foi alterado completamente. Né? Por isso que, nesse ambiente de comunicação, nós estamos percebendo que cada vez mais o Estado é refém. O Estado é refém do grande capital, das grandes corporações, das grandes empresas. Aí é o que o senhor Karl Marx vai dizer, né? O Estado é uma secretaria executiva
da alta burguesia, hoje, com certeza. Então, tudo aquilo que está ligado ao poder do mundo virtual, da tecnologia, é aí. Resultado, a ideologia chega até cada um de nós, não por um livro, por uma novela, por um filme, chega pela internet. O que eu diga, as fake news, que fazem muita fama, e a gente acredita nisso. Né? Ideologicamente, nós estamos sendo dominados, lapidados e nem percebemos. Sem contar, claro, né, crimes digitais, pirataria e tal. Vá para um lugar aí que você não tenha uma noção mínima de inglês. Você não vai sobreviver. Uma das maiores mudanças que a gente percebe isto, eu lembro de um prédio que eu morei, onde o porteiro foi totalmente transformado. Como é que era o porteiro, né? O porteiro era aquele cara simpático. No caso do meu prédio, ele era muito simpático, né? Ficava lá e tal. Ele via que você estava chegando com sacolas, ele ia lá abrir a porta para você, né? Ele abria a porta do elevador, perguntava se estava tudo certinho, se precisava de ajuda, ele te entregava uma correspondência, bom dia, e esse era o cara, era uma espécie de segurança, faz de tudo da portaria e tal. Agora, com a mudança da tecnologia, colocaram lá uns computador, colocaram uma câmera de segurança, colocaram não sei o que tem, colocaram um alarme, colocaram aquilo outro. Aquele porteiro simples, ele foi obrigado a fazer o quê? Ter uma noções mínimas de inglês, nem que seja on e off. Ele tem que saber o que é isto. Ele precisa saber ligar o botão, fazer isso, ele tem que fazer um curso de informática, ele precisa estar atento a todas aquelas câmeras de segurança que existem. Ou seja, a profissão de um simples porteiro foi alterada, ele precisa se qualificar, senão fica fora do mercado. E o inglês, claro, está padronizado aí em tudo. Muitos dizem que o mandarim será também isto. Não consigo acreditar pela dificuldade da língua em si, mas o inglês está aí, né, para a gente perceber. Vamos lá. Causas da globalização: mudanças políticas, fluxos de informação e corporações transnacionais. Gente, é tão impiedoso essa mudança política que a globalização ela tem a capacidade de derrubar governos. Por isso que, quando você percebe algum acontecimento aí na história, uma ação, perceba, são os grandes poderes capitalistas que estão por trás, alterando motivações políticas. Por quê? Porque, de novo, eu falo, o Estado ele é refém de uma grande corporação. O grande empresário, e por favor, quando eu falo grande empresário, jamais pense aquela loja onde você compra a sua roupa, né? Aquele supermercado onde você faz a sua compra. Quando eu falo uma grande empresa, eu falo uma empresa transnacional. Uma empresa que tem aí muitos funcionários no país e fora do país. São grandes corporações mesmo, que aí alimentam diretamente 200, 300 mil funcionários. São grandes empresas, e se uma empresa dessa tem uma dificuldade financeira, o país entra em colapso. Por essa razão que os mega empresários, eles não precisam pedir uma agenda para o governo, é o governo que pede para eles, é o governo que vai pedir a bênção. Por isso que as mudanças políticas estão, com certeza, por trás das causas da globalização, além, é claro, da mudança do fluxo de informação e das grandes corporações, das grandes empresas. Hoje, se confirmou aí que uma grande empresa brasileira, a Magazine Luiza, ela comprou um e-commerce, Kabum. Gente, olha o valor, 1 bilhão. 1 bilhão para uma empresa de e-commerce. Imagine o que é isso. A Magazine Luiza já é muito forte no e-commerce. Agora, ela compra uma empresa que é forte no quê? Forte na ação de games, né? De jogos, enfim, que é o Kabum. E aí, 1 bilhão. Isso é muita grana. É uma grande empresa.
Por isso que a dona Luísa aí, o pessoal fala que ela tem toda a condição de ser uma candidata a um cargo do executivo no país. É isso aí, né? O efeito desse novo mundo. Guinness, ele coloca em discussão, gente, algumas questões que a gente precisa considerar que eu até penso a prova da federal dentro desse olhar aqui. Qual é os debates que ele vai fazer? Ele vai dizer que existem três grupos. Três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos céticos. Quem são os céticos que o texto nos fala? É aquele grupo que não concorda que a globalização é tudo isto. Não, não é tudo isso. O segundo grupo são os hiperglobalizadores. É aqueles que vão dizer se não, a globalização é impossível a gente ficar de fora. Tudo está dominado. É o hiper. Então você tem aí dois extremos, os que não acreditam nela e aqueles que confiam cegamente nela. Existe o meio termo, que são os transformacionalistas. Eles vão dizer que o fenômeno da globalização está no meio, transformando as identidades, as formações dos estados e tudo mais. Ou seja, não é tão radical ainda. Eles não estão nem com os céticos e nem com os hiper. Eles estão na ideia do trans, estão ainda no meio. Vão dizer que a transformação é algo gradativo, mas não aconteceu totalmente e também não aconteceu, não deixou de acontecer. É esse o sentido aí das três ideias: céticos, hiper e transformacionalistas. Agora, para Giddens, por isso que eu disse para o senhor no comecinho da aula, cuidado com a informação de que a globalização ela pode ser pensada lá no século XVI com as viagens ultramarinas. Cuidado com isso. Para o autor, para Anthony Giddens, ela é um fenômeno novo e muito revolucionário que coloca em lados opostos o quê? A visão que nós temos dela. Vencedores e perdedores. Atual e arcaico. Central e periférico. Perceba, a globalização se caracteriza como um mundo que não volta mais. É o mundo vencedor. É o mundo vencedor. Portanto, quem não se habituar a isto, precisa se habituar, porque senão é um perdedor. É uma visão estranha aqui, é muito positivista, né? O progresso só existe a partir da globalização. Né? O mundo atual é bonito porque é globalização. Então, isso é até uma ideia meio positivista, mas se você observar, nós não temos como fugir dela. Eu estava vendo, antes de começar a aula, eu estava vendo um artigo sobre cidades na Europa que estão vendendo casas. E pasmem, muito barato. Se você quer morar, por exemplo, no interior da Espanha, você com €1, você compra uma casa. €1. Cerca de R$6, você compra uma bela de uma casa. Aí você vai dizer assim, mas por que é tão barata? Porque a cidade está vazia, as vilas estão vazias. Então a prefeitura, para não acabar com a cidade, para não fechar tudo, o que ela faz? As casas que estão abandonadas, porque os moradores estão indo para os grandes centros, e a cidade corre o risco de morrer, envelhecer, então eles pedem uma população mais jovem, né, que vai morar lá. Você paga lá €1, mas é responsável pela reforma. Então não pense que é só €1, né? É €1 e a reforma que você vai fazer. Mas ainda assim vale a pena para quem tem dinheiro. E claro, quer passar a sua vida num lugar distante, do grande centro, tranquilo, cultural, bonito, Idade Média. Tudo isso é legal, né? Percebam, o atual é o quê? É o mundo do centro. O arcaico não, é a periferia do mundo, é o interior. Eu não me vejo morando no interior hoje, na cidade de onde eu nasci, mas quem sabe daqui a alguns anos. Por quê? Aposentadoria, pôr o pé no freio, dedicar-me a outras questões. Sei lá também se vai acontecer isto, né?
Então, esse é o debate que a globalização traz. Atenção, hein? Não é Giddens que está falando que a globalização venceu e tudo mais perdeu. Não, não. Ele está falando que são coisas antagônicas. A globalização coloca em lados opostos isso, tá bom? Por isso que o mundo da tecnologia sempre irá nos dizer: se você não é .com, você está fora. Que foi o que me disse esse amigo aí que está me incentivando a ser um .com. Se você não for .com, você estará fora do mercado de aulas. Curioso isso. Pois é, vencedor e perdedor, atual e arcaico, central e periférico. Vamos lá, gente. Quem participou da minha aula inteirinha, né, lá no começo do ano, vai lembrar disso com maiores detalhes, né? Vamos lá. Os impactos dessa globalização. Aí que está a grande questão: individualismo. Você não depende mais do professor, você pode estudar sozinho. Gente, o que existe de cursos vendendo pela internet é absurdo. Por quê? Porque você pode, se tiver maturidade para isso, na sua tranquilidade da sua casa, você mesmo criar um plano de estudo e estudar pela internet. Conforto da sua casa, sem a pressão do frio e tal. Olha que interessante isto, né? Estou dando aula aí em cidade do interior. E eu sei que os cursos não podem funcionar 100%. Muitos alunos estão em casa. E por quê? Porque é confortável. E até mesmo aqueles alunos que estão indo para a aula, quando está muito frio, eles ficam tudo em casa. Dei aula, inclusive, esses dias aí e tal. Tinha 2 alunos em sala de aula e uma turma que tinha bastante gente, porque era muito frio. Ficaram todos em casa e não levaram falta, porque a globalização, a tecnologia mudou isto. Se você tiver maturidade para estudar de casa, é muito mais confortante, claro. Ou seja, você se torna mais individualista. É você e ninguém do lado. Isso é a ascensão do individualismo, provocado pela globalização como um dos seus impactos. Mudança nos padrões de trabalho. Olha aí, ó, aqui que está acontecendo. Estou trabalhando em home office. Mudança no trabalho. O que mais? Adaptação cultural. Olha, eu precisei melhorar algumas questões no diálogo, inclusive com o outro. Por quê? Porque eu não sei quem vai assistir a minha aula. Eu estava gravando ontem, né, para a editora tal, e era uma aula de história regional. E aí o editor falou assim: Edilson, muito cuidado com o que você vai falar, porque nós não podemos colocar isso na aula. Porque regionalismo, uma palavra minha que tal, que sai aí fora do tom, pode soar para o outro de uma maneira diferente, interpretação diferente. Então, eu tenho que ter uma ação neutra nas minhas aulas. Isso é adaptação cultural. Porque quem vai assistir a minha aula amanhã, depois da manhã, o ano que vem, pode dizer assim: esse professor é preconceituoso. Então, tem toda uma linguagem própria, que é a adaptação, que você precisa se adaptar para a nova realidade. São os impactos da globalização. Por isso que eu tenho muito cuidado. Quem me segue nas mídias sociais sabe que eu tenho muito cuidado em colocar manifestações políticas, discussões, porque eu acredito que não vale a pena. Eu, Edilson, por favor, acredito que não vale a pena, porque ele levanta celeumas que não são necessárias. E eu não sei como é que o outro vai interpretar aquilo que eu falei. Então é melhor deixar para lá e discutir de fato aquilo que realmente vale a pena no momento exato. Não é ser neutro, é simplesmente tomar uma posição diferente. Porque o perigo da política de Facebook, de Instagram, de WhatsApp é perigosíssimo. O perigo é perigoso, né? A forma de você agir nas mídias sociais é complicadíssimo. Por isso, toda cautela é sempre bem-vinda. Ok? Vamos lá. Riscos da globalização. Ou globalização e os seus riscos, né? Um subtema aí do capítulo. Para o senhor Anthony Giddens, existem 2 tipos. Os riscos externos, que ele chama de riscos que vêm da tradição. Ou são riscos naturais, por exemplo.
O que seriam esses riscos vindo da tradição? A maneira como um grupo se comporta, a maneira como a natureza age. Por exemplo, se nós deixarmos uma natureza intacta, a gente sabe que ela se mantém. Mas a forma do homem agir na natureza, ele fabrica. Por isso, o segundo risco, o fabricado. Nós temos riscos externos, que vêm da tradição, e temos riscos que nós mesmos fabricamos, que são aqueles que o homem está agindo na natureza, na vida de pessoas, na cultura. E, consequentemente, aí, os riscos, nesse caso, são os piores possíveis, porque é o drama do homem, a fabricação humana. E aí você tem narrativas fílmicas muito curiosas, aquele filme do senhor, acho que Brad Pitt, que trabalha com as pandemias criadas a partir do homem, e aí se expande através dos animais, se não me engano, 12 macacos, né? Fala bem isto. Então, é uma criação humana. Esse grande debate da origem da Covid-19, gente, isso aí é tudo derivado da ação humana. É laboratório? Foi do animal? Como é que é isso? Então, o debate é muito exaustivo. E existe uma pressão do capital para segurar algumas questões que não chega aos nossos olhos e ouvidos. Porque nós sabemos que o laboratório farmacêutico é poderosíssimo. Quando se fala em vacina, olha só, gente, o que um laboratório de vacina conseguiu lucrar. Estamos falando de um país, Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Se você considerar 2 doses, são 400 milhões de doses na primeira etapa. Imagine o preço ou o lucro que se tem. Se porventura isso for a fabricação, e por favor aqui, longe de mim entrar com esse debate de conspiração, que não é o meu objetivo, mas a gente sabe que a ação humana, ela não é com bondade. Eu sempre digo, não há bondade no capitalismo. Pelo contrário, existe o ideal lucro. E aí você tem vírus, né? Vírus, inclusive vírus no computador, né? Os bugs, a alteração do meio ambiente, a saúde, tanto ou mais. Hoje em dia, como é que você assalta um grande banco? Você nem precisa ir com uma arma. Eu estava vendo, inclusive, reportagens sobre esse assunto, né, para aqui alimentar a aula. Você não precisa ir lá no banco com uma arma, não. Você entra aí com ação pirata no computador e você consegue um hardware, um software que seja, e vai lá. Você consegue confiscar dados de grandes empresas e dizer assim, isso está no meu controle. Eu só libero se você pagar tanto. E as empresas, para não perder o controle da própria empresa, porque tudo é um computador, ela paga, ela indeniza. Sequestro de dados. Gente, que louco. Os riscos do mundo global. Não há mais segurança. Hoje, se existir uma guerra, é uma guerra de joystick. Aperta um botão e você detona o adversário a milhares de quilômetros de distância. Riscos da globalização. Por isso que a expressãozinha aí de Giddens é muito forte, né? Nós somos uma sociedade de risco global. E, pasmem, risco constante. Constante. Continuemos. E o mais triste de tudo é que a globalização provoca desigualdade. Essa imagem, para mim, fala por si só. Você tem a grande riqueza e a extrema pobreza, lado a lado. E a pergunta que nós sempre fazemos é: quem é que tem acesso a tudo isto? É quem tem dinheiro. Por isso, Giddens propõe a ideia de um governo global. Aqui, quando eu dei essa aula, eu até falei assim, né? Os evangélicos estariam de cabelo em pé com essa proposta de Anthony Giddens. Né? Os que leem Bíblia, leem Apocalipse, ficariam de cabelo em pé com essa ideia. Por quê? O que é um governo global? Ora, é um governo que irá controlar a humanidade, será? Então daí as pessoas vão dizer, é o anticristo.
né? Mas aqui, por favor, não é pensar religião, não. Mas se você conseguir entender a proposta de Giddens como do governo global, ele vai dizer, gente, é preciso regras internacionais. Porque senão a coisa vai descaminhar. Ela vai sair ainda mais do controle. Por que isto? Porque as empresas não são boas, as empresas querem lucro. Então é preciso criar regras, mecanismos de defesa onde os direitos humanos sejam mantidos e preservados. É preciso que haja a criação de instituições que regulem. Regulem o quê? As ações das empresas transnacionais, as ações de potências. Nós não podemos ficar refém de um sistema político, econômico. Na verdade, então, é preciso um governo global e muito forte. O que nós podemos trabalhar também com isso daqui a pouquinho em Gerard Lebrun. É esse o olhar, então, do senhor Giddens na questão da desigualdade. E aí, no capítulo 9, ele vai trabalhar com os conceitos de raça, etnia e tudo mais. O que seria raça? Gente, atenção, raça aqui, por favor, não é a divisão dos humanos na característica biológica, a fisiologia, mas a sua variação física. Traduzindo, ele vai trabalhar com a grande questão que move o mundo hoje num grande dilema. E vai fazer uso, inclusive, de uma proposta questionadora, claro, questionando inclusive a ação de um teórico, o Gobineau. Gobineau que é o pai do racismo moderno, e lá no século XIX, pasmem, né, ele era defensor da superioridade branca. E o que essa teoria de uma raça superior provocou? Aí você vai ter as teorias de Herbert Spencer, você pode considerar também, inclusive, fazendo uma alusão ao darwinismo social, que foi uma forma de legitimar o controle do continente africano, como exemplo. Ou seja, é preciso reconhecer o fardo civilizador do homem branco. Então, o homem, o negro, ele não tem capacidade de administrar os seus próprios recursos. Então, cabe ao homem branco esse fardo. Pesa ali sobre os seus ombros o fardo. Que fardo é? Levar tecnologia, levar progresso para aquele que não tem progresso. Nesse caso, a África seria a atrasada, a perdedora, a arcaica. A Europa é a vitoriosa, é a superiora, é o progresso, é o moderno. Nesse sentido, então, legitima-se o caráter da superioridade como forma de justificar a ordem social do imperialismo. Ou seja, precisamos agir na África, na Ásia, né, nas Américas também, principalmente aqui, né, a parte de baixo, que foi o imperialismo estadunidense, sem dúvida nenhuma, para a gente compreender, então, que eles são incapazes de administrarem seus próprios recursos. É o que é o capítulo 9 nos ajuda a pensar. Então, o que seria raça? Para Giddens, olha aí que interessante. Raça é conjunto, eu vou ler aqui, conjunto de relações sociais. E esse conjunto permite o quê? Situar os indivíduos, situar os grupos e mais, determinar vários atributos e competências, ou competências com bases em aspectos biologicamente fundamentados. Mas a gente pode traduzir isso aqui numa palavra mais clara. Raça, na verdade, é aquilo que me faz o que eu sou. Por isso o conceito vai se aproximar mais tarde aí do termo que é etno ou etnia, a ideia de cultura. Etnicidade, que é o conceito maior para você compreender aqui. O que é? Conceito puramente social e como construção. Se constrói, são os valores, é aquilo que diz respeito a cada um de nós. Por isso que raça, ela vai ser diferenciada na sociologia de Giddens da etnia. Se raça me apresenta dentro de um fenômeno de aspecto biológico fundamentado, e aí você bate no peito, né? Eu sou preto com muito orgulho,
E a forma como o outro fala isso pode soar preconceito, por quê? Porque foi a forma que ele. Eu sou branco também, com muito orgulho. Aí você vai dizer, por que eu posso e ele não pode? Aí você vai ter que entender a forma como foi imposto ao negro uma condição de inferioridade, que ele está recuperando agora o seu orgulho de ser, a cor do seu cabelo e tudo mais, né? Por isso que a gente tem que sempre considerar, no quesito raça, a ideia de etnia, que é diferença cultural, que é tudo aquilo que está acontecendo entre os grupos. Os grupos não são iguais. Nós divergimos do outro pelo pensamento, pela fala, pelo dinheiro no banco, mas também divergimos do outro pela forma como nós agimos. São diferenças culturais, né? Nesse caso, gente, toda tradição, toda cultura, toda forma de olhar o mundo precisa ser reconhecida e ser valorizada. Não é o meu olhar que determina o mundo. O meu olhar é apenas o meu olhar. O outro também tem um olhar diferente do meu, e por isso ele precisa também ser valorizado. Isto é, conceito cultural. No entanto, a partir do momento que eu me ache melhor, eu sempre irei perseguir as minorias. E atenção, gente, minoria não necessariamente trata de números. É só você lembrar o que houve na África do Sul. Na região do Transvaal, né, na região do Orange, quando os britânicos, vencendo os boeres, os colonos holandeses, na rica região do Diamante, Transvaal, tal, o que aconteceu? Aí, no comecinho do século XX, sucumbiu toda a região sul, lá na África do Sul. A União Sul-Africana que foi criada, a maioria esmagadora de negros ficou refém de uma minoria branca. Portanto, minoria étnica não necessariamente diz respeito a números, mas é a forma como o mais forte aqui é o capital, o mais forte aqui é o poder das armas, impõe seus valores e a sua cultura sobre o menor. E o menor, muitas vezes, em maioria de números. Olhem para vocês terem uma ideia na questão que envolve a sexualidade, né? Mulheres são maiores em número no Brasil, mas se você considerar, as mulheres não têm as mesmas prerrogativas políticas dos homens, ainda que elas possam votar, ser votadas e exercerem cargos, mas ainda assim a política exclui de alguma forma a mulher. E ela é a maioria. Então é um olhar curioso, né? E por fim, de que maneira existe o preconceito, né? De que maneira acontece a discriminação e como que ele se assenta com muita barbárie, né, no racismo. Esta foto dessa criança aqui, né, com essas duas bonecas, ela é muito triste. Se você tiver curiosidade de depois assistir esse vídeo, é muito chocante. Coloca-se uma criança negra na frente de duas bonecas, uma boneca branca, uma boneca negra. E a pergunta que a pessoa faz para a criança é: com qual boneca você quer brincar? A criança negra escolhe a boneca branca. E ele pergunta por quê? Porque a boneca branca é limpa, porque a boneca branca ela é mais bonita. E ele pergunta: e com quem você se parece? E a criança diz: eu me pareço com a boneca negra. Por quê? Porque ela é feia, porque ela é má, porque ela é suja. Quem colocou numa criança isso, gente? Perceba? O preconceito, a discriminação, o racismo virou instituição. Ele está institucionalizado. Gente, tá aqui, ó. Essa criança vê o pai sofrer. Essa criança vê os irmãos mais velhos sofrerem. E ela sente na pele a dor. E não é mimimi. Não é. É o que está acontecendo no mundo, infelizmente. Vamos lá. Preconceito é opinião baseada no estereótipo. Estereótipo é o tipo exterior. A discriminação é quando esta opinião se concretiza. Preconceito, eu conceituei
com antecedência, pré. Então, eu formei uma opinião baseada no que eu estou vendo, o estereótipo. Isso é preconceito. A discriminação, ela faz com que, então, aquilo que eu construí, a minha opinião, se concretize. Eu, então, discrimino. Ó, tá vendo aquela pessoa lá? Tá vindo na minha direção. Ele é um bandido. Isso é preconceito. Aí, discriminação. Eu vou afirmar isto. Aquilo que eu pensei, eu vou afirmar. Ele é um bandido. E, por fim, o racismo não. Ele é uma declaração equivocada. Sabe por que ele é bandido? Porque ele é negro. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Hoje, uma denúncia aí aconteceu com o secretário Mário Frias, num debate, eu posso discordar também, de um historiador, um professor negro, o Mário Frias falou assim, esse cara precisa tomar banho. E aí o cara falou assim, por quê? Porque eu sou preto? Não, enfim, daí a coisa vai para outro setor. Gente, a declaração equivocada de superioridade. E esta declaração, ela tem a base. Raça, que, como eu disse, se tornou institucional. Por quê? Porque as minorias não são atendidas. Quem são as minorias? Negros, gays. O que mais eu posso colocar aqui? Crianças, mulheres. O que mais eu posso colocar aqui? Ciganos. O que mais eu posso colocar aqui? Pessoas que não pensam a mesma religião, professam a mesma religião que eu. E aí você cria esse mito. Lembram de Hitler, né? A perseguição das minorias, porque a Alemanha não poderia ser misturada. É o ariano, o branco mais branco. Segue o baile, né? E a tristeza. Vamos lá. E aí, nos finalmente dos finalmente, a integração e os conflitos étnicos. De que maneira isso acontece na relação dia a dia, essa mistura das pessoas, esse ultrapassar fronteiras, os movimentos migratórios e tudo mais. Por que existem os conflitos étnicos no mundo hoje? E por que as fronteiras estão sempre presentes aí, né, impedindo a chegada e a partida? Aqui é um olhar muito legal, gente, e triste ao mesmo tempo, é a forma como nós nos situamos com relação ao outro, principalmente quando eu estou lá no outro. O desejo do brasileiro, né, ir para os Estados Unidos e tal. E aí, quando você se percebe na cultura norte-americana, estadunidense, né, vem a primeira visão, a visão da integração. Então, é a assimilação cultural. Eu sempre digo que a melhor forma de você aprender inglês não é você matricular-se numa escola de inglês. É você ir para um país que fala inglês, de preferência um lugar que não tenha brasileiros, né? Para o interior, então, ali e tal. Você vai aprender inglês rapidamente, porque é uma questão de sobrevivência. Você pode não saber ler, você pode não saber escrever, mas você vai aprender a falar. Então, você vai ser uma criança que começa a falar o inglês por necessidade. Isso é assimilação cultural. Depois já temos um melting pot. A palavra melting pot é uma espécie de caldeirão. Você está mergulhado num caldeirão. Esse caldeirão ele é plural, há múltiplas culturas, e você precisa identificar-se com isto, integrando-se a essa nova realidade. Por isso que o mundo é um pluralismo fantástico, mas mergulhado dentro de um caldeirão só, há de prevalecer, lamentavelmente, a cultura com muito cuidado e muitas milhões de aspas do mais forte. E o exemplo que eu cito sempre é meu sobrinho, que morou um tempo nos Estados Unidos, trabalhando numa grande empresa nos Estados Unidos e não gostava de futebol. E aí, num jogo da seleção brasileira, mandou mensagem para a mãe dele, dizendo assim, vai ter jogo do Brasil hoje. Eu vou no campo, assista aí, quem sabe você me vê. E aí eu peguei o telefone e falei com ele, cara, mas você não gosta de futebol? Ele falou assim, tio, mas é porque eu estou tão distante do Brasil que eu preciso ver a cultura brasileira de perto, nem que seja uma partida de futebol. Que doido isso? Pois é, você está num outro ambiente, integrado em outro ambiente, dentro de um caldeirão cultural, né?
pluralidade cultural, mas com saudade daquilo que você é como cultura brasileiro. Por isso que os esportes, ele tem essa manifestação estranha, né? De pensar cultura, nós gritamos, batemos no peito, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor e blá, 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 blá. É curioso esse olhar, porque a gente se sente parte. Dentro de um plural, a gente se sente parte daquilo que nós somos. E aí, na questão dos conflitos, você é ou não aceito no outro. Dependendo da forma como você chegar, em que país você chegar, você vai perceber a perseguição, né? Que é muito comum, por exemplo, estudantes brasileiros que vão fazer faculdade em Portugal. É comum encontrar-se com realidades terríveis. Os brasileiros precisam morrer. Os brasileiros não são bem-vindos. Está escrito em carteiras nas faculdades do Porto, Coimbra, Lisboa, né? E agora, em países mais radicais, onde eles querem fazer uma limpeza étnica mesmo, com a prática do genocídio, seja do islamismo em relação ao Ocidente, e do Ocidente também em relação ao continente africano. Lembre no século XIX de Leopoldo, rei da Bélgica. Lembrem dele. O Congo é minha posse. E esse Congo é minha posse, é tudo meu, é patrimônio meu, é terra minha. Foi um dos maiores genocidas da história. Quanta barbárie praticou o rei Leopoldo por causa de marfim, limpeza étnica, para ter o lucro, né? Isso é conflito que está acontecendo ainda hoje, lamentavelmente, em algumas regiões. E para encerrar o pensamento de Giddens, a gente trabalha com a imigração global, né? Que é o ponto final aqui dele. O que é a imigração? Nesse todo esse conflito existente, gente, entre conflito étnico, o melting pot, o caldeirão cultural, o pluralismo, que a gente vai trabalhar com La Haia, o que seria a imigração aqui no finalmente? Ele vai dizer, primeiro, que a imigração ela tem que ser tratada do fenômeno que ele chama de clássico, que é o desejo de você querer ir para outro país. E por que você faz isso? Você faz isso com algumas intenções. E a principal delas é a sua sobrevivência. Eu quero morar em tal país porque lá é mais acessível, cultura, educação, riqueza, trabalho. Vamos olhar, né? É o clássico. O brasileiro quer ir para os Estados Unidos. O boliviano quer vir para o Brasil. O venezuelano quer vir para o Brasil. O haitiano quer vir para o Brasil. Na imigração, no modelo colonial, ela é o quê? Aquela relação metrópole-colônia. Então, o Brasil, por exemplo, os estudantes brasileiros são bem-vindos pelo governo em Portugal. Não significa que os portugueses concordem. Então, isso é imigração colonial. Os trabalhadores visitantes são aqueles que vão para um outro país para atender uma determinada falta de mão de obra. Por exemplo, os japoneses em relação ao Japão, que não são japoneses, são descendentes, né? E aí vão para o Japão para atender um momento. E quarto, o ilegal é o mexicano que quer atravessar a fronteira para ir para os Estados Unidos. É o venezuelano que quer atravessar a fronteira para fugir da Venezuela e procurar trabalho no Brasil, em Roraima. Então, é o ilegal, ele não é reconhecido, ele está à margem dos direitos. Se for capturado, ele é deportado. Mas, mesmo assim, eles insistem. E aí, as diásporas globais. O que são essas diásporas? São fugas em massa. Fugas em massas, olhando para o país que está ali, diante dos meus olhos. Pensem, nós temos a visão do norte da África, ciente de que, se formos em linha reta, a gente chega no sul da Europa. E fogem em massa. Então, são trabalhadores que estão querendo fugir em massa. Por isso que nós temos aí a chamada zona
do perigo que fica na fronteira dos países, muitas vezes, e criam uma espécie de balcão de oportunidades ou não, que é a zona fronteiriça, onde os trabalhadores que querem entrar são impedidos, eles ficam então presos. Eles ficam então nesse lugar, campo de refugiados. Perseguições políticas, guerras, crises econômicas. Tudo isso fazem com que as diásporas globais continuem. E aí o dado curioso, meus amores, curiosidade. No século XIX, a Europa atacou o continente africano nesse ideal de fazer fortuna. No século XX e XXI, o movimento inverso não é bem-vindo. Por quê? Interrogação. Deixo vocês responderem. Vamos lá. O segundo texto, porque o nosso tempo é bastante curto e já passamos 1 hora, de novo vou passar o tempo aqui, me perdoem por isso, nós temos o conceito cultural em La Haia. A cultura para La Haia. O que é cultura, professor Edilson, segundo Roque de Barros La Haia? Cultura é um conceito antropológico. Na parte 2, quando ele vai falar sobre como opera a cultura. O que é cultura? Cultura, gente, é tudo. Absolutamente tudo. Cultura é todas as possibilidades humanas. Cultura é conhecimento, é crença, é arte, é moral, é lei, é beber a água nessa caneca, diferentemente de beber água com a mão. Isso é cultura. Eu fui aculturado a tomar água em caneca, mas, numa boa, eu poderia tomar água usando apenas as minhas mãos. Cultura. Eu poderia comer com as minhas mãos, mas eu uso garfo e faca. Cultura. Cultura é a forma como eu me deito, como eu me levanto, a hora que eu acordo, a hora que... Tudo isso. Cultura está ligado, portanto, aos meus hábitos, costumes. Cultura é tudo o que o homem faz. Cultura não é transmissão biológica. Eu posso olhar o exemplo do meu pai e dizer assim, meu pai me influenciou de tal maneira, né? Mas não transmitido biologicamente. Então, cultura é tudo o que nós podemos fazer. Nesse sentido, a parte 2 do livro vai dizer que a cultura condiciona a nossa visão de mundo. Nós olhamos o mundo a partir da nossa cultura. Nós olhamos o mundo a partir daquilo que nós somos. Nós olhamos o mundo a partir daquilo que nós fazemos. Por isso que os nossos comportamentos, a nossa postura é uma herança cultural. Os nossos gostos é uma herança cultural. Agora, eu creio plenamente que a prova da Federal, se cair essa questão da cultura, vai dizer isso aqui, ó. A forma como eu relaciono-me com o outro. Nesse caso, cuidado com o etnocentrismo, também é chamado de eurocentrismo. Olhar a cultura da Europa como superior. Isto é equívoco. A cultura não é de centro. Não existe cultura superior, não existe cultura inferior. Nós superiores, os outros inferiores. Não existe isso. Porque se existir isso aqui, gente, é prática para o chamado nacionalismo exacerbado, a xenofobia. Eu rejeito você porque você é inferior. Cuidado com o etnocentrismo. Cultura é a nossa forma de olhar o mundo respeitando a forma que o outro também olha o mundo. Se cultura é tudo que nós fazemos, é tudo que o outro também faz. Então não existe povos bárbaros e povos civilizados. Os romanos falavam que os bárbaros invadiram e por isso que Roma caiu diante da invasão bárbara. Mas os romanos também não fizeram o mesmo? Durante, por exemplo, as guerras púnicas, durante, por exemplo, a dominação da Macedônia, os romanos não usaram o mesmo atributo. Como é que os povos púneis viam os romanos? Como é que o Egito via o romano? Como é que a Grécia via o romano? Então, esse é o olhar sempre, né?
a barbárie não estava também sendo praticada pelos soldados romanos? Nesse sentido, cuidado com nós e outros, superior e inferior. Essa visão, portanto, ela é altamente preconceituosa, altamente etnocêntrica e que pode desandar na xenofobia, excluir, rejeitar, questionar, implicar violentamente contra o imigrante, valorizando o Estado nacional. Cuidado, né? O argentino é inferior ao brasileiro. Isso é equívoco, cuidado, né? Nem na prática de esportes, mas isso já. Professor Edilson, isso é muito mimimi. Não, gente. Isso é interpretação do que deve ser feito. A sociedade lá é plural. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E os diferentes também precisam ser respeitados nos seus devidos direitos. Tem um filme bem legal que é uma sobre choques culturais. Depois você compartilha o nome pra gente e com certeza nós vamos gostar, querida. A cultura interfere no plano biológico. Nossa, professor Edilson, você falou agora há pouquinho que a cultura não é determinada por mecanismo biológico. E agora você vai dizer que ela interfere no plano biológico? Para Lahai assim. Por quê? Gente, olha que doido. Aqui ele fala, o exemplo que ele dá é de um povo, o povo Kapor. Por que a cultura interfere no plano biológico? Então aqui, quando esse povo tem uma visão mítica de um fantasma, eles acreditam que isso é sinal de morte. Olha que interessante isso. E, pasmem, de fato acontece. Porque a cultura é tão forte que ela altera a psique. Ela cria mecanismo no meu pensamento, e aí eu vejo realmente isto. Quer ver? Não desafie os mares, porque existem monstros marinhos e há o abismo onde o navio irá cair. Esse é um fenômeno cultural. E basta no porto, no cais, aparecer madeiras quebradas, corpos despedaçados, que a mítica passa a valer. Então ela influencia meu pensamento. No dia seguinte, olha, temos que viajar. Eu não vou, não. Porque se eu for, o monstro vai atacar a gente. Eu coloquei essa perguntinha aí. Leite com manga faz mal? Não, professor Edilson, não faz mal. E por que as nossas mães falavam? E aí, curioso, né? Eu falo por mim, minha mãe dizia isso. Não pode você pegar, chupar manga e depois tomar leite, porque vai dar nó na tripa. Minha mãe dizia isso. E, gente, você sabe por que existe essa ideia da leite com manga faz mal? É para impedir que o escravo tomasse leite. Então, ele podia chupar manga, que tinha bastante quantidade. Mas ele não podia tomar o leite. E então criou-se a mítica. E aí, se porventura alguém desobedecesse, passasse mal, tá vendo? Passou mal, você desobedeceu. Então, aí todos do grupo começam a ter a mudança na psique. A cultura interferiu no plano biológico. A psique foi alterada. O organismo humano, né, a mente humana foi alterada pela cultura. Então, a cultura influencia a psique. E aí, na prática, o que acontece? A cultura, a prática dela tem o poder de fazer adoecer, fazer curar. Por isso, gente, que para Lahai, quando uma pessoa perde a sua identidade cultural, ela tende a se enfurnar, apatia. E, lamentavelmente, estamos passando por esse momento no atual, no momento pandêmico aqui. Muitas pessoas estão literalmente depressivas porque perderam uma referência, o contato com o outro, os amigos no dia a dia, perdeu-se isso, então o cara está assim enfurnado. Eu tenho uma sobrinha que é psicóloga e ela atende crianças, é psicóloga infantil. Ela conta assim, tio, eu atendo crianças que estão depressivas pela ausência do amiguinho da escola. Isso é muito doido, né? Cultura interfere no plano biológico. A cultura de ir para a escola interfere no plano biológico. Vamos lá. Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Sim, é verdade. Por quê?
Quando você fala cultura e a sua manifestação, a sua prática, a participação, depende de muitas questões. Depende da idade. Então, existem coisas que os mais novos não podem participar. Existem questões que o homem participa, a mulher não participa. A mulher participa, o homem não participa. Então, os indivíduos participam diferentemente da cultura. Chá de fraldas. Normalmente é um fenômeno que acontece entre as mulheres. Despedida de solteiro começou com os homens, hoje também atinge as mulheres. Percebam, depende muito do grupo, da posição social. As pessoas, portanto, participam da cultura, depende da idade. Depende da idade. Nesse sentido, para La Raia é preciso, então, entender, ainda que a participação limita, os membros precisam saber as regras, as condições dessa limitação na sua cultura. Eles precisam conhecer a sua cultura para que, num determinado momento em que chegar a sua hora de participar, estejam prontos. Por isso que existe toda uma ideia de manifestação do cortejo. Vamos dar um exemplo muito claro que é praticado no Brasil nos dias de hoje, né? Não sei se é tão forte assim, mas é a questão dos 15 anos para a menina. O famoso baile de debutantes, né? O que é debutar? É apresentar a menina para a sociedade. E a menina aguarda no Brasil isso, gente, com muito... Ela é trabalhada nesse sentido. Olha, quando você tiver 15 anos, você irá fazer... Nós iremos fazer uma festa, você vai ser uma mocinha já, e blá, 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 blá. É debutar. Só que, historicamente, a gente sabe que, historicamente, a proposta era, com 15 anos, a menina está pronta para ter relações sexuais. Debutar é isto. Então, a família apresentaria essa menina para a sociedade, porque ela era guardada, preservada, e aí, com 15 anos, ela era apresentada à sociedade para, portanto, poder até arrumar um namorado, um marido, e aí casar. 15 anos. Hoje, pergunta para um pai se ele quer que a sua filha case com 15 anos. Claro que não. Mas os valores culturais continuam. Ou seja, essa forma de apresentar a criança à sociedade continua. De alguma forma, portanto, é preciso aguardar os 15 anos, que a menina aguarda aí com toda a delicadeza no seu coração. Porque eu vou ter a festa dos meus 15 anos. E muitas vezes nem sabe o que é cultura. E aí, os papéis sociais, ou os papéis culturais, ou a forma da gente agir e interagir no grupo, no meio, ele é uma construção. É construído tudo que nós somos, gente. Nossos papéis culturais, nossas ações culturais são construídas. Nessa idade você pode fazer isto, na outra idade você pode fazer aquilo outro. Um dos livros que caiu na Federal, no último vestibular, Adolescência em Samoa, ela fala muito sobre isto, nas etapas da vida de uma adolescente para participação no fenômeno cultural. Isso é muito relativo ao grupo. No caso lá, Adolescência em Samoa, uma ilha na Polinésia. Então você constrói os papéis e isso é transmitido para que os membros sintam-se familiarizados com essa visão da cultura. O que mais? A cultura, mais uma parte, tem lógica própria. Ela acontece dentro do modelo do grupo. Nesse sentido, como ela possui uma lógica própria, não existe transferência da cultura, um sistema cultural para outro grupo. Você só pode considerar os hábitos do grupo dentro do grupo. Por que aquele grupo come assim? Porque é o hábito presente dentre eles. Aí vale a pena você conhecer o pensamento antropológico do senhor Claude Lévi-Strauss, que trabalha com essa antropologia exatamente assim. O que ele faz? Ele vai trabalhar, estar atento, estar junto a uma tribo no Brasil e vai conhecer os mecanismos desse grupo. Ou seja, eu só entendo o grupo estando no grupo. Aquele hábito é relativo ao grupo.
não é meu. Para você entendê-lo, você tem que estar inserido. Por isso que antropologia é uma disciplina, é uma ciência, é um curso que você só faz se for lá. Está dentro do grupo, aí você entende o fenômeno cultural. Isso não é do dia para a noite, não é, vou fazer uma visita e vou conhecer. Não. Não é visita, é você permanecer um bom tempo lá. Eu tenho uma amiga, inclusive, que está terminando o seu doutorado, ela está há 4 anos numa tribo indígena no Pará. Você analisa o grupo dentro do grupo. Por isso, gente, a cultura, ela pertence ao grupo, então ela é relativa ao grupo e se compreende no grupo. Isso é lógico. Relativo ao grupo, se compreende no grupo. Não é de fora. Porque se você olhar de fora, você vai comparar. Você vai dizer assim, nossa, a minha cultura é melhor. Ou a cultura deles é melhor. Não compara a cultura. O sistema é relativo ao grupo. Se compreende no grupo. Se pratica no grupo. São valores, transmissões, ideias, construções, formações no grupo. Pensem com carinho sobre isso. E ela não é estanque, não é inerte, ela é o tempo todo está em movimento, ela está o tempo todo em mudança. A cultura não é estanque. E nesse processo de mudança, nesse padrão, La Raia coloca mudança interna, mudança externa. Mudança interna é o evento onde o próprio grupo se percebe mudança, são ritmos. E o ritmo aqui, internamente, parece ser mais lento, porque as mudanças são percebidas devagar. Hoje eu falei para aqueles líderes religiosos isso. Vocês precisam mudar, mas vocês precisam compreender que essa mudança não é ruptura radical. É você ir mudando aos poucos, até adaptar-se à nova realidade. Então, é uma mudança interna, dentro do grupo. Agora, a mudança externa, ela é mais chocante, porque ela é num contato com o outro. É uma tribo isolada que recebe uma visita. Por isso que a FUNAI proíbe tribos isoladas e o branco tentar, o homem branco, o homem civilizado, se é que eu posso falar a palavra civilização, que é muito cara, né? Mas o homem civilizado, então, chegar naquela tribo isolada, ele pode acabar com essa cultura, porque a forma deles compreender o mundo é diferente. Então, essa mudança externa, ela é rápida, é radical, é brusca. E aí, muitos acidentes podem acontecer, inclusive com o fim daquela cultura. Lembre-se que uma das violências praticadas entre dos portugueses com relação aos indígenas não foi apenas a questão da arma, mas foi doença que o indígena não conhecia. Então, é a mudança de fora para dentro, é a mudança externa. Por isso que a cultura está em mudança. Internamente, o movimento é mais lento. Externamente, é um choque muito rápido e muito brusco. Tá? Ao lerem o material, ao ler o texto, fiquem atentos a essas duas ideias aqui. Para, então, chegarmos no último livro, gente. Claro que o horário meu aqui avança, faltam 5 minutos para as 9, mas não se preocupem. Gente, se vocês precisarem sair 9 horas, não se preocupem, podem sair, tá bom? Mas eu vou avançar aqui, não sei quanto tempo, né? Mas fiquem tranquilos, a aula vai ser gravada, está sendo gravada, e aí se você precisar sair, de boas, amanhã você me manda um aviso, eu te mando aí a aula gravada. Ok. Vamos lá, o último texto é o que é poder. É um texto bem tranquilo, né? O professor Lebrun deu aula, inclusive, em São Paulo, no Brasil, é muito querido, ficou muito triste por uma acusação que foi feita contra ele na época, né? Acabou indo embora do país, não podendo voltar mais, ficou muito chateado com tudo que houve, mas eu não vou entrar aqui no mérito das particularidades dele, porque não vem ao caso
na hora da prova, mas sim o seu texto, que é muito impactante. O livro é de 84 e reflete bem o que é o Brasil, né, principalmente no período do fim da ditadura militar. E Gerard Lebrun quer entender, então, o que é poder. E o livro, gente, ele tem uma seguinte observação. Ele dá a própria ideia do poder uma outra abordagem. Ele vai tentar tirar, o conceito aqui é bem isso mesmo, ele quer tirar essa visão que as pessoas têm do poder. Então, nós sempre iremos ter essa visão preconceituosa do poder. Poder corrompe, poder é ruim, poder não é bom, poder machuca, poder é tal coisa. Então, ele quer tirar esta visão perniciosa do poder e apresentá-lo ao longo da história. Então, historicamente, ele vai fazer algumas menções aqui. Por isso que o livro não é uma novidade. O livro é tão somente uma representação ou uma interpretação de teorias que vocês já conhecem, né? O livro é bem gostoso de ler. Eu vou dizer assim que dá para ler numa sentada, porque é um livro curto, né? E numa sentada que eu falo, é claro, você deixa ali de cantinho, vai, tal, começa a ler, e pega de novo. Quando você vê, você lê o livro inteiro. Muito gostoso, não é uma leitura difícil, tá? Principalmente porque se você já conhece os termos que ele vai trabalhar e com as teorias, então fica muito mais fácil. Ele não vai inventar algo novo, ele vai apenas trabalhar com aquilo que já existe sociologicamente, filosoficamente aí, falando de poder. Divide o livro em 5 partes. A primeira parte, ele apresenta o monstro. Ele vai dizer em que sentido o monstro do poder, né? Aqui ele vai dizer que na apresentação dessa visão perniciosa, o poder é um monstro. Ele vai então dizer que são 3 qualidades desse poder. O poder é potência, ele é político e ele é força. Por isso, gente, que você não pode falar potência como poder, política como poder e força como poder. Mas você pode dizer que poder tem tudo isso. Ele é potência, ele é político e ele é força. Poder como potência, ele tem um papel. Poder político, ele garante, pelo uso da força, a segurança de uma instituição, de um país. Ele garante a pacificação interna. Então, ele protege a fronteira da mesma maneira como ele mantém equilíbrio interno. Então, isso é política. Ou seja, ele é capaz de, nos limites legais, nos limites da lei, agir com violência, se preciso for. E poder também é força, porque ele consegue mobilizar e influenciar pessoas. Eu tenho as minhas reservas com o ex-presidente Lula, mas há pessoas que defendem. Eu tenho as minhas reservas com o presidente FHC, mas há pessoas que defendem. Eu tenho as minhas reservas com o presidente atual Bolsonaro, mas as pessoas defendem. Por isso que poder é a capacidade de você influenciar as pessoas. De novo, vou dizer-lhes, olhe o poder do discurso e o momento onde esse discurso é proclamado. O presidente foi eleito dentro de um contexto histórico, através de um discurso que fazia valer a pena naquele momento histórico. Por isso que o poder está nesse sentido, potência, política e força. Nesse caso, o poder dominação vai dizer é muito maior do que a potência, porque ele é poder. Ah, professor Edilson, você falou agora há pouquinho da potência. Sim, percebam, potência é uma das qualidades. Então, o poder ele está acima da potência. Por isso que a palavra não é potência, é sempre poder. Ele está acima de todas as coisas. Ele congrega nele mesmo. O quê? De novo, ele congrega potência, política e força. Nesse caso, esse poder ele é trabalhado com a mesma ideia do senhor Max Weber na formação, na caracterização do Estado. O que é, então, esta dominação pensada em Weber, a sociologia de Max Weber, é uma dominação tradicional, ou seja, ela existe a partir de uma tradição existente
no Estado, na cidade, na região, no país, né? É uma dominação carismática, o seu líder exerce uma influência pelo seu carisma, né? Aí, de novo, o poder arrazoador do discurso, né? E, por fim, é um poder legal, devidamente legitimado pela lei. Percebam, então, aqui, tradição. Eu posso afirmar, passou de pai para filho, uma monarquia. Carismático, foi eleito democraticamente, né? Legal, está no poder por algum motivo que a Constituição lhe garante, então é um instrumento legal. O poder enquanto dominação, ele é tradicional, ele é carismático, ele é legal. Fora disso, a gente vai ter uma outra questão, que não é o caso do livro aqui. O poder está também numa situação que ele chama de hierarquia. Nesse caso, é preciso compreender que o poder é diferente da autoridade. Por quê? Porque quando você obedece politicamente ao Estado, isso está ligado ao que ele chama de exercício do poder e não da autoridade. Vou dar um exemplo aqui. Diante de uma autoridade policial, o seu comportamento é um. Mas o poder ele é tão maior que mesmo a autoridade policial não estando presente, você teme. Porque você sabe que é poder. Poder ele é imperceptível. Aí vale a pena a visão de Michel Foucault, a microfísica do poder. Ele é imperceptível, mas ele está lá. Ele está agindo, limitando as nossas ações de alguma forma. Por isso, situação hierárquica. É a ideia do poder, ó. É a mentalidade do poder. É aquilo que personifica o poder, e não apenas a pessoa. Por isso que, vamos pensar aqui, vou usar o exemplo do atual presidente, né? Não é o presidente Bolsonaro, mas é o poder que ele representa. Porque o presidente Bolsonaro, ele é humano. Ele envelhece. Ele tem problema de saúde, inclusive está internado. Ele é ser humano. Mas não se preocupem, não é ele, é o que ele representa. Porque se acontecer alguma coisa com ele, vem outro na hora. E o poder continua. Por isso que poder ele é mítico. Ele está acima da autoridade. Ele é acima da dominação. Ele congrega nele todas as questões. Por isso que a ideia do poder e não a contestação dele. Poder é isto, né? E aí a parte 2 do livro, a primeira parte é isto. A parte 2 do livro, ele vai dizer, então, que maneira esse poder se caracterizou a partir do Leviatã. Vamos fazer menção aqui, gente, de umas análises da senhora Hannah Arendt. Pensem lá na cidade grega, pensem naquilo que nós chamamos de espaço privado e público. O contexto em que ele fala do Leviatã já é uma outra etapa, é a formação dos estados modernos, né? É o absolutismo. Então, o Estado moderno surgiu. Você pode fazer uma ligação aqui entre Hannah Arendt e essa parte do livro do senhor Gerald Lebrun, tá? O contexto é o mesmo. Então, o Estado moderno surgiu, e aí o que aconteceu? Olha só, aquilo que eu falei lá na aula de terça-feira, a esfera pública, ela o que aconteceu? Ela vai se deslocar para a privada. Por isso que o Estado passa a intervir diretamente no nosso dia a dia, no ambiente familiar. Isso é fruto do Estado moderno. Sai da esfera pública para a privada. Hoje, quem comanda a nossa ação familiar é o Estado também. Nesse sentido, a proposta do senhor Gerald Lebrun é lembrar-nos disso. Traduzindo, a partir do momento que surgiu o Estado moderno, essa multidão, né, esse corpo, a multidão se transformou num bloco só, que ele chama de societá. O que é societá? A sociedade não é mais apenas os homens que discutem no espaço público, mas é a multidão, todos os grupos, todos os núcleos, todos os
oikos. Os oikos se reuniram, formando aí a cidade-estado, que tem a partir dela, então, um governo central. E aí a multidão, os vários oikos, vamos considerar aqui, se concretizam na sociedade. Ou, se você lembrar lá do momento da Idade Média, né, o poder político que estava descentralizado, né, os feudos se reúnem agora em torno de um só. Qual? O absolutismo, que é o que ele fala do Leviatã, que é aquele que tem o poder para unificar todo mundo. O Estado, portanto, está personificado no Leviatã, que é a teoria de Hobbes, né? Que vai dizer assim, olha, o homem é o lobo do homem, mas para que esse homem não destrua a si, ele então levanta a bandeira da paz e funda o Estado. O que é o Estado de Leviatã? O Estado do Leviatã é a sociedade. Olha aí, eu gosto dessa imagem aqui, porque ela mostra exatamente figuras de pessoas. O corpo é a multidão. O corpo do Leviatã é a multidão. Essa multidão, portanto, tem um cabeça, que é o próprio monarca, o Estado moderno aí, né? Ou o poder central, como você queira pensar. Nesse caso, o Leviatã, meus amores, ele tipifica esse poder. Você não precisa vê-lo, mas sabendo que ele existe, já tem aí a dinâmica do que é o poder. E o Leviatã, no caso, não é uma invenção etérea, não é o destino dos deuses, não é segundo a vontade de Deus, é uma criação humana. O Estado é uma criação humana para acabar com o estado constante de guerra todos contra todos. Teoria hobbesiana. O Estado, antes do Leviatã, era o quê? Conflitos. O homem vivia em clima de guerra todos contra todos. Por isso que o homem é lobo do homem. Para evitar destruição, ele cria o Estado. O homem se reúne e faz um contrato social. Hobbes é contratualista. E nesse contrato social, defende então o quê? Um Estado forte, onde todos submetem a ele, através de uma assinatura, que é o pacto social. E aí vale sempre a pena lembrar, se eu ajudei a fundar o Estado, eu não posso me rebelar contra ele. Por que não? Porque como é que eu vou me rebelar contra alguma coisa que eu mesmo criei? Seria contraditório. Parte 2. A parte 2 finaliza quando ele vai dizer que ser absolutista não significa ser puro. Ou seja, Hobbes não é um puro o absolutismo, não é um poder que comanda com todas as forças, com unhas e dentes. Por trás do absolutismo existe uma estrutura governamental. Existe um corpo jurídico que lhe sustenta. Ainda que a palavra seja do monarca, a palavra final seja dele, há uma estrutura que ajuda-o a trabalhar. Traduzindo, o Estado não pode fazer o que bem entender. Por que não? Porque se ele fizer o que bem entender, ele pode frustrar o desejo do povo. Por que você ajudou a fundar o Estado? Porque eu quero acabar com o estado de guerra. Eu quero acabar com esse conflito existente, guerra todos contra todos. Nesse caso, eu quero vida boa, vida cômoda. Portanto, ao propor um pacto para dar condições de vida boa e cômoda, eu não quero que o meu desejo seja frustrado. Então, o Estado vai agir para não frustrar o seu real motivo de criação. O que mais? O Estado, enquanto pensar na sua soberania, não é para repressão. O Estado não é repressor por natureza. Ele é repressor como cumplicidade. Traduzindo, eu quero que esse Estado vá agir na repressão quando se fizer necessário. Mais uma vez, vale a pena lembrar Maquiavel. Deve agir de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias exigirem bondade, bondade. Maldade, maldade. Ou seja, há uma cumplicidade entre súditos e o próprio monarca.
E, por fim, o Estado deve ser de interesse de todos. O Estado deve ser governado pela racionalidade, o déspota esclarecido. Traduzindo, o monarca pode, mas não pode tudo. O monarca age, mas não age tudo. Ah, professor Edilson, olha lá, o rei Luís, o rei Sol, l'état sesmoa. Perfeito? Mas de quem era a liderança na economia? É o Colbertismo. Jean-Baptiste Colbert, um dos grandes nomes do absolutismo francês, nação liberal, né? Liberal não, opa, corrigindo aqui, né? Na ação de uma intervenção estatal. Há um corpo jurídico, por isso que não é o rei que comanda tudo sozinho, gente. Ele vai atender a necessidade do povo. E quando as necessidades não são atendidas, século XVIII, 1789, rei Luís XVI, guilhotinado. A crise econômica que se abateu sobre a França pré-revolucionária. É sempre prudente a gente lembrar. Absolutismo de Hobbes não é puro. Parte 3 do livro. E o Estado burguês agora? Nesse sentido, lembrem-se, quem é que fomentou, possibilitou o Estado moderno? Ora, a burguesia, porque é ela que vai pagar os impostos que dão mecanismos e condições para que esse monarca tenha o seu exército próprio, moeda própria, lei própria, ou seja, de alguma forma, a burguesia ela vai alimentar-se desse poder. Nesse caso, a ação burguesa vai determinar os limites da propriedade privada. Aí eles vão fazer um olhar do Hobbes e do senhor John Locke. Como entender a propriedade privada, que é uma essência burguesa? Eu preciso considerar aqui, primeiramente, em Hobbes. Em Hobbes, você vai perceber que o Estado ele é interventor. Então, o Estado me dá uma terra, mas pode intervir nela para a minha segurança. Já que é vida cômoda, vida boa, então ele pode intervir na minha propriedade para me proteger, inclusive de mim mesmo. É sempre importante a lembrança que se porventura alguém subir no alto de um prédio e ameaçar que vai pular, que vai suicidar, né, você vai dizer, isso é direito da pessoa de atentar contra a própria vida. Não é bem assim. Nós não podemos atentar contra a nossa própria vida, porque o Estado existe para proteger-nos de nós mesmos. Se alguém, porventura, tentar suicídio e o Estado salvá-lo, mobilizar-se com bombeiros, instituição paramilitar, para impedir o evento, essa pessoa vai presa. Nem que seja para um hospital psiquiátrico. Por quê? Porque ela não está nas suas condições de saúde, ela vai ser aí tratada. Então o Estado intervém. Está livre? Vai para sua casa, está tudo bem. Não, você vai ser tratado. O Estado pode intervir, inclusive, na minha própria vida. O que dizer, então, da propriedade? Collor e o confisco da poupança, pode fazer? Pode. Se for um instrumento legal, pode. Pode aumentar imposto? Pode, sim. Se for lei, pode. O Estado pode intervir, tirar de mim, tirar de cada um de nós, né? Em Locke já não. Locke vai dizer que a propriedade ela é um direito que Deus dá ao ser humano. Ele é um direito por natureza, porque todos nós somos livres e iguais, e nos relacionamos com a natureza, o que ele chama de trabalho. Então, nessas circunstâncias, todas as vezes que eu vou à natureza e me relaciono com ela, trabalhando, produzindo, o resultado do meu esforço é meu, me pertence, porque Deus deu a terra de comum a todos os homens. Neste olhar aqui, a terra passa a ser minha a partir do momento que nela eu produzo para mim. A expressão é proprietário de si, per si. Aí vem um debate entre os dois autores. Servir ao Estado ou ser por ele servido? Servir ao Estado é uma questão hobbesiana. Ser por ele servido é uma questão lockeana.
Quem vai decidir é o cidadão. Por isso que você tem o absolutismo em Locke e a expressão liberal em Locke. Em Locke, não em Hobbes, e a questão liberal em John Locke, um dos pais do chamado liberalismo, com certeza, né? Vamos lá. A propriedade pensada aqui em John Locke, gente, está exatamente nesse sentido, que, mais uma vez, o autor, né, Gerard Lebrun, vai trabalhar. Aqui, gente, ontem eu trabalhei com vocês sobre o conceito da epistemologia em John Locke. Locke, além de ser um trabalhar com a epistemologia, teoria do conhecimento, também trabalha com a política. E aqui é 2 tratados sobre o governo civil. Nesse texto, inclusive, ele vai dizer que a liberdade existente no homem é uma condição natural. E aí, Locke se aproxima de Hobbes. Todos são livres. Todos são iguais. Em Hobbes, o homem é livre. Eu sou livre, você é livre. Só que em Hobbes, você não reconhece a minha liberdade e eu não reconheço a tua liberdade. Então, nós estamos sempre em guerra. O que é meu e o que é teu, até o momento em que eu consigo tirar de você e passa a ser meu. Isso é em Hobbes. Em Locke, todos são livres e iguais para desfrutarem do mesmo da terra que nos foi dada por Deus. No entanto, existe um grupo menos igual, que é aquele que não quer trabalhar na terra. Por isso que a ação liberal você é resultado do seu trabalho. Nessa circunstância, então, propriedade, queridos, é a minha ação, a natureza, dentro de algo que Deus me deu. E para que serve o Estado, então? Para reconhecer a minha liberdade, para reconhecer o meu direito de propriedade, para reconhecer os meus direitos individuais. O liberalismo vai dizer isto: o Estado deve reconhecer o meu esforço. Por isso que na economia nós chamamos de laissez-faire, laissez-passer, et le monde va de lui-même. Deixe passar, deixe fazer, deixe passar. O mundo caminha por si. Estado, não intervenha. Reconheça que a liberdade do sujeito, o seu direito individual, é suficiente para ele trazer progresso. Então, não é Estado interventor, é Estado liberal. A propriedade aqui é a ação liberal. Que, na verdade, na prática, a gente vai ter aí muitas críticas, mas, teoricamente, é isto. Parte 4, ele chama, então, de comédia. A comédia liberal. Profe, por que comédia? Já que todo mundo é livre e é igual, e o Estado precisa reconhecer nisto? Exatamente porque no Estado nem todos têm os mesmos direitos ou estão debaixo da mesma condição. Por isso, uma comédia. Ele vai dizer que isso é totalitarismo. Nos 2 autores, tanto em Hobbes quanto em Rousseau. Tanto em Hobbes, né, quanto naquele que é o clássico do socialismo utópico aí, que é Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, a origem da desigualdade entre os homens. Hobbes, olha aí que curioso, a soberania pertence ao absoluto. Isso é radical. Rousseau, a soberania pertence ao povo. Também é contraditório, porque o povo nem sempre age como deveria agir. O povo pode ser uma manada descontrolada. E o absoluto também pode agir de maneira impensada. Então, nesse caso, ele vai apresentar o que ele chama de comédia liberal. Ele vai dizer o seguinte: se existe essa soberania totalitária do monarca, se existe essa soberania do povo, a comédia liberal está no fato em que o liberalismo consegue transitar entre os 2 tipos. O liberal consegue transitar na ação do Estado. Lembrem-se, gente, é a burguesia que vai fomentar, que vai possibilitar o Estado moderno. Então, essa burguesia consegue transitar entre o poder do absoluto
para tirar vantagens. Mas no momento em que essa burguesia sentir-se prejudicada, ela vai cortar o pescoço do monarca. Revolução Francesa. Por isso que a comédia é essa. O liberal ele consegue transitar, né, entre as duas soberanias, acabando com elas. E por quê? E acaba, inclusive, com o próprio poder democrático. Ainda que o povo tenha um instrumento legal de votar, democracia, a gente sabe que por trás da ação democrática está a instituição do capital, o grande capital, que vai nos afirmar de novo o senhor Karl Marx, né? O Estado é refém, é uma secretaria executiva da alta burguesia. Por isso que o Estado liberal, ele não precisa dominar mais, ele manipula. É manipulador. A burguesia, o liberal, transita entre os dois tipos. Se é um governo absoluto, ele quer aproximar-se para tirar vantagens e, se tem prejuízo, corta a cabeça. Na democracia, ele influencia por trás. Então, seja o governo monárquico, absolutista, seja um governo democrático, o liberalismo, a burguesia consegue manipular os dois grupos. Por isso que é comédia. E, pasmem, não é para todos. O liberal é para algumas pessoas. É o Estado maior, né? A elite privilegiada. Em Rousseau, o Estado é pensado como aquela tensão existente entre pobres e ricos. A afirmação do contrato social em Rousseau o rico não pode explorar o pobre, mas o pobre também não pode usurpar dos bens do rico. Então, o Estado vai surgir para mediar conflitos, provocando o que o pensador chama de harmonia social. Mas, em Rousseau, o Estado é a nossa realização máxima. Em Hegel, ele é o espírito absoluto. Por que absoluto? Porque o espírito absoluto, porque é a concretização do nosso ideal maior. Hegel veio daquela linha da ideologia alemã, né? O que Rousseau vai afirmar aqui, que esse Estado deve, nesse caso, pensar no bem comum. Mas pensa, é um outro detalhe, né, senhores? É um outro detalhe. Mas o Estado está aqui para ser assim. Ele existe enquanto instituição para preservar a esfera privada. Preservação da esfera privada. O Estado protege o grande proprietário. A questão, portanto, envolvendo aí na comédia, né, na quarta parte, ele vai dizer o seguinte: aparentemente, você observa no Estado liberal uma independência da sociedade civil. Aparentemente. Por que eu digo aparentemente? Porque esta sociedade civil ela vai ser manipulada nos moldes da ação do liberal. Ou seja, a liberdade econômica ela vem sempre em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar? Porque ela não está preocupada com o poder. Por isso, de novo, né, caso você queira fazer uma ligação aqui, o senhor Karl Marx ele jamais pensou na revolução proletária como tomar o poder. Ele quer tomar a instituição que tem o poder, e não é o Estado, é o capital. É o capitalista, é a fábrica. Tome a fábrica, você tem de brinde o Estado. Gente, o liberal faz isso. Ele vai dizer o quê? Dá liberdade econômica, mas, no entanto, despreza a ação do poder. Por que ele despreza o poder? Porque o poder, na verdade, não está no governo, está na economia. Quem detém o modo de produção manipula ideologicamente a cultura. Isso é bem marxismo, né? E aí o curioso, o liberal defende menos Estado. Menos Estado. Só que é contraditório, porque quando precisa, mais Estado.
Eu defendo menos Estado, não intervenho na economia. Mas aí, no Brasil, o convênio de Taubaté, mais Estado. Os acordos para salvar bancos, mais Estado. O perdão das dívidas bilionárias, mais Estado. O Estado é forte ao mesmo tempo que é fraco. É forte porque cria leis, é fraco porque é refém do capital. Só que ao ser refém do capital, ele vai fazer leis para beneficiar o capital. Por isso que é a contradição. Ele preserva, na verdade, a instituição poderosa do grande capital. Vamos lá? Por isso que é falso liberalismo. Meus amores, nesse sentido, a questão da ilusão do chamado falso liberalismo ou a pretensa ideia da liberdade é muito caracterizado aqui. O Estado, ele vai, enquanto instituição de poder, agir. Só que nessa sua ação, na expressão aqui da própria frase, jogo da liberdade, a característica é a intervenção. O poder do Estado tem crescido e a sua ação é pela intervenção. É o chamado mais Estado. Mas só que essa intervenção, ela é curiosa por quê? Porque ela beneficia grupos. Olha aí. Beneficia uma elite. A elite exige menos Estado, mas precisa da segurança do Estado, mais Estado. O poderoso diz assim, olha, Estado, deixa que eu atuo na economia. Há uma crise, Estado, me socorra, por favor. Porque o Estado me dá garantia, porque é um instrumento legal. Então não se esqueçam, Estado é ação da lei. Desde que essa lei não atrapalhe os meus planos econômicos. É o pouco caso do poder político defendendo a liberdade econômica. Vamos lá, gente. Eu já estou encerrando. Eu sei que vocês estão cansados e eu confesso que eu também estou. Já acho que já é hoje a minha sexta aula, né? Mas vamos lá. O que nós, enquanto finalmente queremos? Nós queremos, gente, a segurança do Estado sempre. E aí Lebrun vai citar Alex de Tocqueville, que vai explicar a seguinte ideia na frase. A maioria considera que o Estado, que o governo age mal. Mas todos pensam que o governo deve agir sem parar e pôr a mão em tudo. Até os que se combatem mais asperamente não deixam de concordar nesse ponto. O Estado age mal, mas ele tem que agir. Por isso que toda ação governamental ela é contraditória. Quem está no poder sofre a chamada pressão adversária. Os blocos que questionam. O Estado está agindo mal, o Estado está agindo mal. Mas quando o grupo que perdeu chega ao poder, ele vai sofrer as mesmas contradições. O Estado continua agindo mal. As pessoas vão dizer, o Estado age mal, mas ainda assim, o Estado deve agir sem parar. Porque o que nós queremos é a segurança. O que nós queremos é um Estado forte que nos dê o que o Senhor chama de, no final você vai ver isso, segurança. Traduzindo, de alguma maneira, os poderes são exercidos por déspotas. Hoje, uma crônica estava lendo que o governo não deveria usar um caráter pessoal, uma doença para ideologia política. Perfeito, mas aí eu digo, quando foi que isso não aconteceu? Quando foi na história que isso não aconteceu? Não é de hoje. É reflexo do que nós somos. É o despotismo vestido ou travestido de essência democrática. E aí a última parte do livro, e agora sim eu estou nos finalmente, né? Nós temos aí o último chefe. A democracia
que é uma possibilidade de chegar na tirania quando nós deixamos ou formos omissos dos nossos papéis, das nossas ações, enquanto defensores do ideal democrático. A democracia é pensar no bem comum. Quando eu me omito, a democracia, gente, pode virar tirania. É preciso, portanto, ter consciência do que nós somos. Aí a proposta do texto, que é bem interessante. Retransformar a sociedade em uma comunidade, em um organismo vivo. E nesse organismo vivo, você evita o individualismo e pensa no chamado, o que é comum. A proposta do senhor Lebrun é uma utopia, se você considerar no olhar do senhor Karl Marx, né? Porque a comunidade, lamentavelmente, ela não pensa no outro. Nós não somos assim. Nós não pensamos no outro. Nós pensamos a partir do próprio umbigo. A proposta ela é interessante, criar uma ideia de organismo vivo, mas você só consegue fazer isso mediante a transformação da educação. No nosso país é muito curioso, porque entra governo e tem uma proposta educacional, vem outro governo, muda tudo. Então você nem sabe mais o que está acontecendo, tá? Mas a ideia é curiosa, né? Por que que ele pensa e defende isso? Porque a liberdade econômica nunca pode estar acima da política. Nós somos seres políticos, onde a nossa ação determina as condições econômicas do Estado. Liberdade econômica para alguns não é liberdade, é desigualdade. Por isso que a grande questão que marca o século XX, principalmente pelos frankfurtianos, é que a escola de Frankfurt é questionar a ação liberal. Prometeu liberdade, prometeu igualdade, prometeu fraternidade. Entregou barbárie. Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente. Liberdade econômica não está acima da liberdade política. E ele finaliza fazendo uma crítica, inclusive, aos socialistas, que propõem uma revolução. O poder deve existir, ninguém duvida. Mas, se a revolução socialista caminhar para a ditadura do Partido Único, deixa de ser revolução. Porque todas as vezes que nós pensarmos poder, nunca se esqueça que a essência democrática precisa continuar existindo. Por isso que toda ação totalitária é prejudicial, seja ela de direita, seja ela de esquerda. A grande questão é achar o equilíbrio ou o meio termo. A expressão que ele usa é trocar 6 por meia dúzia. Não basta a revolução proletária e não basta a revolução liberal burguesa. Se, porventura, não houver o respeito com aquilo que é próprio do Estado, o poder que emana do povo. E esse poder que emana do povo nos leva à seguinte conclusão. Em um pleito democrático, com tristeza, Gerard Lebrun irá anunciar quem são ou quais são os chefes menos piores que nós podemos esperar, ou por que tipo de chefia devemos militar. Traduzindo, nós sempre estamos elegendo não o melhor, mas o menos pior. O ano que vem, novas eleições. Poderemos eleger o melhor? Infelizmente, não. Mas sempre, na visão de Gerard Lebrun, o menos pior. Mas ainda assim, mesmo que seja o menos pior, a democracia sempre deve ser
defendida. Senhoras e senhores, com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Tchau, gente boa. Foi um prazer caminhar com os senhores.